Oi, amados. Bom dia, tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. O Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível por Jesus. Bom dia. Tudo bom, Deia? Bom dia, Nanda, Sandra, Júnior, Liz, Farias. Bom dia, Nanda. Bom dia, Simone, Yasmin, Igor, Helder. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Que essa seja a melhor semana das nossas vidas até então. Uma segunda-feira e uma semana onde a gente continua firme nos caminhos do Senhor. Que a gente busca o Senhor com todo o nosso coração. Uma semana onde a gente busca, entrega tudo que precisa entregar para o Senhor, se arrepende de tudo que a gente precisa se arrepender, deixa para trás o que precisa deixar para trás e avança para as coisas que estão adiante. Bom dia, Linha, tudo bom, minha amada? Rossaraiva, amém, lição, bom dia, queridos, bom dia. Amém, minha amada, amém, maravilhoso dia para você também. Amados, hoje nós vamos falar sobre aquele sonho que você tem, aquele desejo adormecido, pode ser um relacionamento que você pensa, poxa, acabou, não tem mais jeito, eu tô orando, pode ser aquele sonho que você quer tanto, você fala, eu acho que não tem mais jeito, morreu, não tem mais como acontecer isso, aquela viagem, aquele trabalho, uma coisa que você quer tanto, pode ser tantas e tantas coisas, amados, mas não morreu, está só dormindo. Vamos ver na palavra do Senhor que tudo é possível para Deus, amados. Tudo é possível para o nosso Senhor. Então continue orando, continue crendo para aquilo que queima no seu coração, para aquilo que está alinhado com a palavra do Senhor, para aquilo que você acredita, para aquilo que você sabe que vem de Deus. Continue orando, continue crendo que vai acontecer, amado. Se joga nos pés de Jesus, porque Ele pode resolver. Nós vamos ver na palavra, amados. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai amado, querido, nosso Pai, nosso querido Deus, obrigada pela honra de estarmos aqui reunidos, Pai. Pelo poder e autoridade do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, o nosso perfeito, o nosso santo Jesus. Pai, obrigada, Pai, porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos, porque somente o Senhor nos faz andar em segurança. Obrigada pela paz que excede todo entendimento, Pai. Obrigada que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, Pai, sem pavor, sem medo, como muitas pessoas tentam, Pai, fazer com que a gente se sinta apavorada, Pai, mas que isso seja quebrado para as pessoas que estão ouvindo a minha voz, Pai, que elas não tenham medo do Senhor, Pai, que elas não tenham medo de se aproximar do Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor, Pai, cuida de nós, o seu amor nos transforma completamente, Pai, o seu Santo Espírito nos convence, Pai, com doçura, e nós deixamos aquilo, Pai, que não te agrada para trás, Pai, porque queremos ver o seu sorriso, porque sentimos tanto amor, Pai, que seu amor nos constrange, queremos fazer a coisa certa, Pai, por amor, Pai. Temos sim temor, temos respeito ao Senhor, respeito à sua palavra, Pai. E a gente faz aquilo que é para ser feito, Pai. Porque o seu amor, Pai, nos transforma completamente, Pai. De dentro para fora, Senhor, Pai. O Senhor tem liberdade em nossas vidas, Pai. Coloca na luz, mostra-nos o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. Queremos, Pai, queremos. Nós agradecemos pela cura completa, Pai, da ponta da cabeça até a planta dos pés, pela cicatrização de alma, Pai. Eu oro pelas pessoas que estão rindo por fora, Pai, que montam todo um cenário, Pai, para fingir alegria para as outras pessoas, mas estão dilaceradas por dentro, Pai. Não é essa vida miserável e infeliz que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor quer, Pai, que a nossa alegria venha de dentro, Pai, de dentro para fora, Pai. E que seja assim nas nossas vidas, Pai. A verdadeira alegria, Pai, a verdadeira felicidade nós encontramos no Senhor, Pai. E ela independe de circunstâncias, Pai, porque sabemos que no Senhor nós somos
somos completos. No Senhor nós encontramos tudo aquilo que precisamos. O Senhor é nosso provedor, o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos cura, nos protege, nos blinda. O Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza, nossa torre alta. Para o Senhor nada é impossível, Pai. Nós cremos na Sua palavra, Pai. Perdoa-nos pelas vezes, Pai, que insistimos em não acreditar, que insistimos em achar que foram outras pessoas, que fomos nós mesmos, Pai, e não o Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós estamos orando por algumas coisas que a gente pensa, Pai, que está morta, mas a gente mesmo assim ora, insiste, Pai, e o Senhor diz pra gente, não morreu, está só dormindo, continue orando, continue crendo que na hora certa vai acontecer. E muitas vezes, Pai, nós deixamos de orar, nós deixamos de acreditar, mas obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sabe o que está nos nossos corações, nós já lançamos sementes, já plantamos sementes com as nossas orações, Pai. Perdoe-nos pelas vezes, Pai, que quando ainda assim acontecem as coisas, Pai, nós insistimos em achar, Pai, em duvidar, Pai, do Senhor, Pai. Não sei se foi mesmo uma oração respondida, não sei se foi Deus que fez, só o Senhor sabia daquilo, aquilo aconteceu nas nossas vidas e muitas vezes nós ainda nos questionamos, será que foi Ele? Pai, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Pai. Nós reconhecemos nesse dia, Pai, que nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai, para tudo, e nós reconhecemos sim, Pai, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, Pai. Sem Ti, nós não somos, Pai, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, Pai. Nós reconhecemos nesse dia, Pai, nessa manhã, que nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da Sua misericórdia, nós precisamos do Seu perdão, nós precisamos do Seu amor, Pai. Transforma-nos, Pai. A nossa vida é Sua, Pai. Já não somos mais nós que vivemos, Pai, mas Cristo vive em nós, Pai. Que seja assim todos os dias das nossas vidas, Pai. Queremos fazer a Sua vontade, Pai. Obrigada por nos ensinar, obrigada pela Sua palavra, Pai, que é vida para quem encontra, remédio para todo o nosso ser. Obrigada pela transformação em nossas vidas. Obrigada pela Sua misericórdia. Obrigada por transformar o nosso pranto em dança. Obrigada por dar ânimo ao nosso coração. Obrigada, Pai, por nos colocar de pé, nos sustentar com a Sua mão direita vitoriosa. Obrigada por nos dar esperança. Obrigada, Pai, porque o Senhor Jesus vive. A gente crê no amanhã e a gente sabe, Pai, que a gente pode descansar à sombra das Suas asas, Pai, porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. No Senhor nós encontramos tudo, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada pelo Seu amor, Pai. Não temos palavras suficientes para agradecer o Seu amor, Pai. Obrigada, Pai. Porque o Senhor sempre nos ouve, Pai. Sempre ouve as nossas orações. Mais uma vez pedimos perdão, Pai, por muitas vezes duvidar, Pai. Não queremos ter um coração, Pai, em que a gente duvida das coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, mas um coração inteiramente, Pai, completamente voltado para o Senhor, Pai. E sabendo sempre, Pai, que tudo, Pai, como diz a Sua palavra, tudo o que a gente pedir em oração, crendo, nós receberemos, Pai. E nós sabemos, Pai, que nós vamos receber tudo aquilo que a gente crê que está alinhado com a Sua palavra. Obrigada, Pai. Porque muitos dos nossos sonhos estavam dormindo, mas eles serão ressuscitados hoje, Pai, pelo Senhor. Obrigada por esse momento precioso, Pai. Obrigada porque não há nenhum outro lugar, Pai, que nós gostaríamos de estar mais do que aqui e agora, Pai, falando sobre a maravilha do Senhor e do Seu amor. Esquadrinhe os nossos corações, esquadrinhe as nossas mentes, Pai. Veja se há algo em nós que Te desagrada. Mostre-nos, Pai, porque nós queremos Te agradar, Pai. E guie-nos pelo caminho eterno. Nós entregamos esse dia em Suas mãos. Obrigada, Pai. Certamente a Sua bondade nos seguirá esse dia e todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigada pela Sua infinita misericórdia e bondade. Nós Te rendemos graça, Pai. Nós Te amamos, nós Te louvamos e nós Te bendizemos. E a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Ai, amado Jesus, é maravilhoso. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais perto a gente fica de Jesus, mais a gente se apaixona por Ele, mais a gente quer conhecer Jesus. E a gente se pergunta, quem é esse? Como é que eu pude ter passado tanto tempo longe dele? Como é que eu pude ter feito uma coisa que desagrada o coração dele? Como é que eu pude ter falado sim para coisas que eu deveria ter dito não? Com esse amor que Jesus, amados, usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E a gente fica ali tentando encaixotar Jesus. Quantas pessoas, não, porque Deus é isso, é aquilo, aquele outro.
Deixa Jesus falar no seu coração, deixa ele se revelar para você, mostrar quem ele é. Quem ele é, amados. Quem separa o homem, Deus junta. O homem separa, Deus junta. Ele quer todo mundo junto. E que seja assim, conforme o sonho, o plano do Senhor. E nós vamos ver, amados, uma passagem. Eu vou ler no livro de Marcos, mas vocês também encontram no livro de Mateus e em Lucas, no Evangelho de Lucas. O subtítulo é O Poder de Jesus sobre a Doença e a Morte. Sabe, amados, eu vou ler os trechos e vou parar para comentar, porque é tão poderoso, amados. Quantas lições nós podemos... Hoje nós vamos falar de algumas, mas quanto mais a gente lê esses versículos, quanto mais a gente medita nele, quanto mais a gente busca entendimento, mais revelações nós vamos tendo da riqueza desse texto, amados, para as nossas vidas. Mas vamos lá, no livro de Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar... Uma multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Amados, naquela época, os dirigentes da sinagoga achavam que Jesus era endemoniado. Já queria apedrejar Jesus, planejar a morte de Jesus. Para Jairo, um dirigente da sinagoga, ter ido até Jesus, é porque realmente a situação era muito grave, ele já tinha tentado de tudo, falou, não tem mais o que fazer. Agora, eu vou ter que ir lá pedir ajuda para Jesus. E quantas vezes não acontece isso nas nossas vidas, amados? A gente faz várias coisas, tenta do nosso jeito, de várias formas, aí a gente pensa, agora não tem mais jeito, eu vou ter que ir lá falar com Jesus. Seria tão bom se a gente pudesse sempre inverter essa ordem, né, amados? Já falar com Jesus antes, já colocar Jesus em primeiro lugar, que tudo na nossa vida aponte para Jesus, que a gente sempre pense em colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus vai estar no centro da minha vida sempre. Jesus vai estar em primeiro lugar na minha vida sempre. Que seja assim sempre nas nossas vidas, amados. Realmente querendo saber o que Jesus pensa daquela situação. Mas ele é misericordioso, amados. No texto não diz que Jesus virou as costas e foi lá dar liçãozinha de moral em Jairo, não. Falar agora, né? Tava ali me chamando de demoniado, agora que precisa, vem aqui pedir minha ajuda. Jesus não é assim, amados. Ele não é assim. Então não pense você, se você tá afastado dos caminhos do Senhor, que você vai buscar Jesus, ele vai apontar o dedo na tua cara agora, né? Agora que a tua vida tá assim do jeito que você tá, você vem. Não, amados. Não. O convite do Senhor Jesus é: venham a mim todos são todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que faz o trabalho, amados. O convite de Jesus é pra gente ir pra ele. O restão, né, amados? Ele vai fazer, mas a gente precisa dar esse passo. A gente precisa ir até o Senhor, a gente precisa buscar. E quantas pessoas não buscam a Deus, não buscam Jesus, vive a vida do jeito que quer e joga pra Deus, tá nas mãos de Deus. Ele sabe que é melhor, se for para ser, vai ser, se não for para ser, não vai ser. Mas o que a palavra de Deus não diz não é isso. Todos os momentos você vê as pessoas indo até Jesus. O restante, sim, ele vai fazer. Mas a gente precisa moer orgulho, a gente precisa quebrar tudo que impede a gente de ir até o Senhor Jesus. Mas a partir do momento que nós vamos para Jesus, amados, a nossa vida começa a ser mudada. A nossa vida começa a ser transformada. Nós conhecemos um amor que até então nós não conhecíamos. E por esse amor, a gente passa a querer fazer a coisa certa. Então vamos lá. Marcos 5, 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Amados, veja que Jesus não ficou ali, olha aí, ó, gente, tá vendo? Olha aí, ó, agora que tá precisando, tava ali dizendo que era endemoniado, agora tá aqui, ó, ajoelhado, me pedindo ajuda. Amados, Jesus não é assim. Ele foi pedir ajuda de Jesus, Jesus foi com ele.
E é assim nas nossas vidas também, amados. A gente vai lá, pede ajuda para Jesus e ele vai vir, amados. Quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus, Jesus entra. É assim, e ele que faz a transformação toda, amados. Continuando. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Então Jairo foi lá, pediu ajuda para Jesus, falou: por favor, impõe as minhas mãos sobre a minha filhinha, porque ela está morrendo. Ali ele já disse: eu acredito que você vai fazer um milagre. Eu tentei tudo, e agora eu tô aqui me dobrando aos seus pés. Me ajoelhei, porque eu sei que tem um, que por mais que digam que morreu, ele pode resolver essa situação. Ele pode. Não tem nada impossível para ele. Então ele vai me ajudar. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Sabe, amados, para a gente conhecer Jesus, precisa ter quem fale sobre Jesus. Que a gente fale sobre Jesus, amados. E aí as pessoas vão até ele. Mas precisa ter quem fale que existe Jesus. As pessoas ouvem, têm fé. Fala: eu vou conhecer Jesus também. Eu quero saber quem é esse Jesus que cura, restaura, transforma. Quem é esse Jesus, amados? Foi assim que aconteceu com essa moça. Estava 12 anos sofrendo com hemorragia, gastou tudo que tinha. E ela pensou: eu vou lá, porque eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi dizer que ele cura, que ele ressuscita, que ele transforma, eu vou lá. E aí ela foi. Então, quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Foi o que ela fez. Porque, amados, que Jesus era santo. Então, se ela tocasse em Jesus, ele ficaria impuro até o pôr do sol. Então, ela falou: vou tocar na roupa, vou tocar na orla, vou tocar nas vestes de Jesus. E foi o que ela fez. Ela não tocou nele, ela tocou nas vestes. Ela tocou com tanta fé, porque ela pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amados, pensa uma pessoa sofrendo 12 anos, não sabia mais o que fazer, gastou tudo que tinha. Aí ela ouviu falar de Jesus, falou: opa, ele vai me ajudar, ele vai me curar. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Amados, é isso que a gente precisa ter na nossa mente. Se tão somente eu tocar em Jesus, tocar nas roupas, tocar na veste de Jesus, isso vai ser curado, isso vai ser resolvido na minha vida. Porque ele resolve, amados. Ele faz porque nos quer bem. Não tem uma razão, amados, para Jesus não fazer. Ele quer fazer, não só faz, como ele quer fazer. E Jairo estava ali acompanhando tudo isso. Isso tudo aconteceu quando Jairo foi atrás dele, se prostrou aos pés dele e pediu ajuda para que Jesus fosse até a casa dele para impor as mãos sobre a filha. Ele disse que a filha estava morrendo. E aí Jesus estava indo com ele e no caminho a mulher do fluxo de sangue foi, tocou na orla do Senhor Jesus e imediatamente ela foi curada. E Jairo ali acompanhando tudo. Ou seja, a fé dele foi aumentando, porque ele ali estava vendo tudo, acompanhando tudo. No caminho, a fé dele foi sendo aumentada. E no caminho para o milagre de Jairo, outros milagres também estavam acontecendo. No mesmo instante, versículo 30, Marcos 5, versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Imagina uma multidão, amados, espremendo Jesus. E ele vira e pergunta: quem tocou? Quem tocou? Responderam-lhe os seus discípulos: está vendo a multidão aglomerada ao seu redor? E ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor,
para ver quem tinha feito aquilo, quem tinha tocado com tanta fé que tinha saído o poder dele, que imediatamente a pessoa foi curada, amados. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe, amados, quantas vezes a gente não vai para Jesus tremendo de medo porque alguém disse que Deus condena, que Deus isso, que Deus aquilo. E ao invés das pessoas ajudarem para que as pessoas se prostrem aos pés do Senhor e conheçam o amor de Jesus, as pessoas só dificultam e fazem com que as pessoas se apavorem. Mas que as pessoas, amados, tenham essa fé dessa mulher, que apesar de tudo, ela ouviu falar de Jesus, apesar de tudo, amados. Ela acreditou, ela foi atrás dele, ela teve fé. E ele falou para ela: filha, sua fé a curou. Ele nunca diz eu isso ou aquilo. A sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que grande ensinamento, né, amados? Quantas pessoas, quantos de nós, numa oportunidade dessa, aproveitaria para dizer: olha aí, olha o que eu fiz, olha só, eu. Quando os ensinamentos de Jesus são sempre fantásticos, amados. Ele devolve para a pessoa: a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amados, eu não sei o que você está sofrendo, o que você está desesperado, o que você está achando que acabou, que não tem mais jeito. Com tanta fé, quando você tocar no Senhor Jesus, imagina Jesus virando para você e falando: a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E ele é tão amoroso que ele ainda chamou ela de filha. Filha, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Vamos voltar para Jairo, amados, porque, relembrando, Jairo foi lá atrás de Jesus, disse que a filha dele estava morrendo, e aí ele falou: vamos lá. Jesus estava indo com Jairo até lá. Aí no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela foi completamente curada. Ele quis saber quem é que tinha tocado nele com aquela fé, que dele tinha saído o poder. Jairo acompanhando aquilo tudo. Nesse mesmo momento, amados, nesse mesmo momento, sabe, onde o Senhor estava sendo exaltado e grandes coisas estavam acontecendo, não era ele que estava se exaltando, não. Estava todo mundo: nossa, quem é esse, quem é esse? Nesse mesmo momento que Jesus tinha ali operado um verdadeiro milagre, chegaram os dirigentes da sinagoga e falaram para Jairo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha como Satanás age, amados. Tem alguma coisa boa acontecendo, você vê alguma coisa acontecendo com alguém, mas aí Satanás já tenta agir do outro jeito, do outro lado, já tenta ali dar mostrar alguma coisa para que fale assim: ó, aconteceu isso, mas não vai acontecer com você não. Tá acontecendo só com aquela pessoa ali, mas com você não vai acontecer não. Para, desiste, deixa pra lá Jesus, não precisa mais incomodar Jesus. É assim que acontece, amados. Não, por que você vai lá falar com Jesus? Você não tá vendo que ele só curou aquela mulher ali? Era só aquela ali do fluxo de sangue? Jesus é só pros outros? Você não tá vendo isso não? Esquece, não precisa mais incomodar Jesus. Amados, quantas vezes isso acontece, amados? Alguém vem e diz: pra que você vai insistir nesse sonho? Pra que? Deixa, para de orar por isso. Reconstrução do seu casamento? Restauração do seu relacionamento? Pra quê? Para, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para de incomodar Jesus com isso. Para de orar por causa disso. Esse trabalho que você queria tanto, esquece, já não tem mais jeito. Para de incomodar Jesus, para de orar por isso. Essa doença, para de incomodar Jesus, não tem mais jeito, nem para outra pessoa, nem para você. Para de incomodar Jesus. Por que você vai ficar incomodando Jesus? Seu filho que tá nessa situação, deixa, não tem mais jeito, seu filho, para de orar pelo seu filho. Não tem mais o que fazer, essa situação já tá morta, já não tem mais o que fazer. Quantas vezes acontece isso, amados? Que as pessoas tentam nos parar, que a gente estaria acreditando, insistindo, orando, buscando o Senhor, a gente crê no nosso coração que aquilo ali vai acontecer. E as pessoas vêm e falam: para de incomodar Jesus, para de orar por essa situação, chega. Amados, mas você acredita. Tá no seu coração. Mantenha a chama acesa, continua a acreditar, continua a orar.
Não desiste. Então os dirigentes da sinagoga falaram para ele que a filha dele de Jairo tinha morrido, que ele não precisava mais incomodar Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amados, imagina Jesus falando pra você assim: tá todo mundo dizendo que seu relacionamento acabou, tá todo mundo dizendo que a sua filha não tem mais jeito, tá todo mundo dizendo que seu filho não tem mais jeito, tá todo mundo dizendo que essa situação não tem mais jeito pra você. Ainda falaram pra você parar de orar, parar de acreditar, achando que tá me incomodando, mas não tá incomodando. Então, quantas vezes as pessoas falam: para isso, para aquilo, para aquilo, para, isso não tem mais jeito, não tem mais jeito, esse trabalho não tem mais jeito, você não tem mais jeito. Você é um inútil, incapaz, um erro, não sei nem pra que você nasceu, é burro, é burra. As pessoas estão falando isso. Chega, para de orar, para de ficar buscando Jesus. Até quando você vai ficar aí buscando Jesus, falando de Deus, de Deus, de Deus? Quantas vezes, amados? Satanás não usa as pessoas pra falar isso pra gente. Mas a nossa fé precisa ser inabalável. A gente precisa crer em Jesus. E crer que sim, Ele vai fazer. Porque Ele faz, amados. Quanto mais fé a gente tem nele, mais Ele faz, amados. Aí imagina Jesus virando para ele e falando assim: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Veja só, amados. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou para onde se encontrava a criança. Amados, olha só que grande lição de Jesus aqui. Jesus chega para resolver essa situação e fala: por que você está chorando? Por que esse lamento? Por que esse sofrimento? Isso que você quer tanto não morreu, tá dormindo. É esse sonho. Essa viagem. É o seu relacionamento. É o seu filho. É a sua filha. É uma situação que parece impossível para você. Por que você tá assim? Não morreu, tá dormindo. E aí as outras pessoas riram de Jesus. E quantas vezes não acontece isso? Você fala: eu vou continuar crendo, eu vou orar, eu acredito em Jesus. As pessoas: lá vai ela, ó. Jesus. Se Jesus existisse, não tava passando por essa situação. Olha aí os agentes de Satanás, amados. Falando: aí, ó, esse Deus que você serve, se ele existisse mesmo, você não tava passando por isso aí. Olha aí os agentes de Satanás. Mas que a gente fique firme nos caminhos do Senhor, amados. Inabaláveis. Eu acredito em Jesus. Ele vai resolver. Ele vai fazer. E porque Jairo, amados, viu aquela experiência quando estava para acontecer o grande milagre, vamos chegar lá. No caminho, amados, ele viu o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue e a fé dele foi aumentada. Então, amados, a mensagem de hoje é: não despreze aqueles pequenos momentos, as pequenas revelações, os pequenos milagres do Senhor na sua vida, aquilo que você vê acontecer perto de você. Não despreze isso, porque são essas pequenas, né? Esses pequenos momentos que vão acontecendo no seu relacionamento com Jesus, que leva a grande revelação do que Deus tem pra você. O pequeno leva ao grande, amados. Então a gente olha e vê acontecendo ali, a gente ouve um testemunho ali, a gente vê um milagre acontecendo lá e a gente vai aumentando a fé. Ao invés de, como algumas pessoas, terem inveja, achar que Jesus é só para os outros, a gente fala: não, eu acredito, eu creio em Jesus. Vai acontecer. E aí você vê ele fazendo, ele cuidando nos mínimos detalhes. Você não despreza, você fala: obrigada, Pai, obrigada, avançamos. E vai acontecer aquilo que eu quero tanto. Vai acontecer. E voltando, amados, eu vou recapitular aqui uma coisa, no Marcos 5:40. Mas todos começaram a rir de Jesus, porque Jesus falou que ela não estava morta, que ela estava dormindo. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem.
E tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Amados, muitas vezes você vai ter que deixar os incrédulos do lado de fora da tua casa. Do lado de fora. Fecha a porta mesmo, amados. Essas pessoas que estão ali dizendo pra você, desiste disso, joga, não tem mais jeito, para de orar por isso, desiste dessa situação. Fecha a porta, amados. E continua crendo. Jesus, aqui as pessoas que estavam rindo, duvidando, Jesus falou, fica pra lá, fecha a porta. Que seja assim, amados. Tem momentos que vai ter que fechar a porta, porque você acredita. Ai, vão dizer que eu sou louca, vão rir, vão sei lá o que, não importa. Você acredita, você crê, você conhece Jesus, você sabe que ele é capaz de fazer, que não tem nada impossível para ele. Então você acreditar, você ter fé que ele pode e vai reverter essa situação já é mais do que suficiente. Você fala, incrédulos, tchau, fecha a porta aqui que eu não vou mais ouvir vocês. Eu não vou mais ouvir vocês. Eu vou ouvir Deus, eu vou ouvir Jesus. E foi o que aconteceu aqui. Ele colocou todo mundo para fora e só chamou os discípulos e os pais da criança. Tomou a criança pela mão e lhe disse, Talita, cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amados, olha que lição. Marcos, capítulo 5. Depois vocês meditem do 21 até o 43. Versículo 21 até o 43. Olha quantos aprendizados, amados. E quantas coisas nós temos para aprender ainda mais com Jesus. Mas tão somente, amados, a gente crê e vai acontecer. Deus ouve as nossas orações. Jesus nos quer bem. Então isso que você está pensando, pode estar pensando, morreu, acabou. Jesus ressuscita, amados. E ele, imagina ele dizendo para você, isso não morreu, tá só dormindo. Às vezes você mesmo pode rir. Fala, imagina, como é que isso aqui vai ser resolvido? Como é que isso aqui vai ser resolvido? Mas lá dentro você sabe que vai. Lá dentro você acredita. Lá dentro você sabe que pode. E não interessa. Fecha a porta na cara dos incrédulos, amados. Deixa eles do lado de fora. Do lado de fora. Porque você acredita. E o milagre é seu. É sobre a sua vida e aquilo que você tem com Jesus. É você e Jesus. Tem momentos que é assim, amados. É entre pai e filha. Pai e filho. Porque você crê. E você fica perto de pessoas que não creem. Que fica ali toda hora mandando você desistir, que não tem mais jeito. Você tá ali acreditando numa coisa e a pessoa tá ali, o fulano tá lá, vivendo a vida, a fulana tá lá, olha lá o que tá acontecendo, não sei o quê. Vem, sabe, buzinar pra fazer você desistir daquilo ali. Pra fazer você não acreditar que aquilo ali é possível pra você. Primeira coisa, fica quieta, amados. Para de contar seus sonhos, sua vida pros outros, não fala nada, fala pra Deus. Fala pra Ele. E não deixa que nada nem ninguém impeça você de viver aquilo que Deus tem pra você. Nada nem ninguém diga que você não pode, que Deus não pode, pra você parar de orar, que não tem como mais isso acontecer na sua vida, que não é mais possível. É possível, porque pra Deus todas as coisas são possíveis. Nada é impossível pro Senhor. Pode ser um pai, uma mãe que tá orando pelo filho, que de repente tá no mundo das drogas. E tá todo mundo dizendo, olha como é que ele tá. Deixa, para de incomodar Jesus, para de orar por causa disso. Isso aí não tem mais jeito, tá morto, essa situação tá acabada. Mas você tá ali crendo. E eu acredito. Vai acontecer. Vai acontecer. Quanto mais fé eu busco em Jesus, vai acontecer. Esse grande milagre vai acontecer. E você vê como Jairo viu. Aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. E você vê acontecendo perto de você. Você ouve falar mais de Jesus. Você ouve mais pregação. Você transforma a sua mente pela palavra do Senhor. Não para de dar ouvido para os outros, mas ouve o que Deus está falando para você. Vai se abastecendo de fé. Vai se abastecendo de amor. Fala, eu acredito. Eu acredito nessa situação. Vai ser resolvido. Porque não tô olhando pelo meu olho. Eu sou limitada, mas o meu Deus é ilimitado. E eu acredito. Se ele diz que não morreu, que essa situação está dormindo, eu acredito nele. Ainda que todo mundo ria inclusive dele, eu vou acreditar. Eu escolho acreditar. E vai acontecer, amados. Vai dar bom.
Pode ter certeza, é com Jesus na nossa vida, amados. Não existe plano B. Dá certo e dá certo. Ponto. Continue crendo. Essa situação, que às vezes você mesmo já deixou pra lá, que seja ressuscitada hoje, em nome de Jesus. Que você feche a porta na cara dos incrédulos. Que você tampe seus ouvidos para ele. E que você se feche com Jesus, que é o único que vai poder resolver essa situação. Ele não vai apontar o dedo na sua cara e falar, aí, ó, tava me chamando de demoniado até outro dia, tava rindo de mim, tava falando isso, aquilo, outro de mim, agora tá aí precisando de mim, vem. Jesus não é assim, não é como nós. Jesus é o nosso Deus amoroso, que tudo que Ele quer é que a gente se aproxime dEle. E quando a gente se aproxima dEle, é Ele que faz a obra na nossa vida, amados. Que seja assim na nossa vida. Se você acredita nisso, se você tem fé no seu coração, amados, de que Deus vai fazer isso que você quer tanto, continue a orar, continue a crer. Não importa o que diga o diagnóstico, o que digam as outras pessoas, o que esteja tentando te paralisar, continue crendo no Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é, que era e que há de vir. Não existe nenhum nome maior, mais poderoso do que o Jesus, amados. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. E que cada respirar das nossas vidas, amados, seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que tudo na nossa vida aponte para Jesus. Fale sobre Jesus. Mas, acima de tudo, viva Jesus. Viva o Senhor Jesus. Viva a sua vida junto com Jesus. Estão rindo, se afastaram, estão dizendo que acabou, que não dá mais, que não tem mais jeito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito em Jesus. Eu sei que Ele vai fazer. E Ele vai fazer. É isso que a gente precisa, amados. Ter fé, crer, confiar e muitas vezes se fechar. Não falar mais nada pra ninguém. Fica lá. Orando, orando, orando. Tem seu quarto de guerra e você tá lá orando, 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 orando. Ora, 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 ora. Porque não morreu. Tá só dormindo. E Jesus diz, levanta. É assim que é, amados. Que você possa viver uma vida maravilhosa com o Senhor Jesus. Uma vida de milagres. Uma vida que você conhece e Jesus revele cada vez mais sobre o caráter bom, amoroso dele. Ainda que ninguém acredite, não interessa, amados. Você acredita. É mais do que suficiente. Se você deixar de acreditar, quem é que vai fazer isso por você? Acredite, creia, faça, insista, ore. Ainda que digam, pare, não insiste, deixe isso pra lá. Você fala, eu acredito, eu creio, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não morreu, tá só dormindo. Vai acontecer, porque eu conheço Jesus. E Ele vai fazer. Tá bom, meus amados? Essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a todos. Que você conheça o verdadeiro Jesus. Que você conheça Jesus, não de ouvir falar, mas de andar perto dele, de ter sua vida de intimidade com ele, de ver os pequenos e os grandes milagres de Jesus na sua vida. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que o favor do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meus amados. Nos vemos amanhã. Oi, Carlinha. Tudo bom? Renato. Aparecida. Amém, minha querida. Glória a Deus. Amigo, Deus te abençoe. Eliane, Deus te abençoe também. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Pedro, Elinha. Obrigada, minha amada. Verônica, Michele. Um beijo no coração de todos vocês, meus amados. Maria. Amém, minha amada, amém, glória a Deus. Obrigada, Eliane, Deus te abençoe também. Um beijo para todos. Oi, tudo bom? Velocidade Cristã, não conheço, não sei seu nome, mas Deus te abençoe grandemente sempre. Bruninha, tudo bom? Um beijo, minha querida, um beijo, Natália. E Martins, Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira também. Rafael, Pedro, um beijo, amados. Até amanhã.